Boa noite a todos. Estamos juntos para mais um dos nossos estudos, mais uma semana de estudos, né? Hoje já estamos indo para a aula 40ª, quem diria, passou rápido, mas acredito que todos vocês, assim como eu, estamos sentindo o ano passar muito rápido, né? Excepcionalmente rápido. Bom, quem estiver aqui comigo, se puder dar um ok só para mim em relação ao som, para que eu prossiga mais tranquila. Mas nós vamos lá, mesmo assim. Nós já estamos estudando a segunda parte do Livro dos Espíritos, iniciamos o capítulo 2, e hoje nós vamos dar continuidade a esse capítulo 2. A Mayra. Oi, Mayra, boa noite! E o seu Nicolas, tá lindo? Uma delícia ele, hein? Parabéns, viu? Uma gracinha ele. Bom, bom tê-la conosco, Mayra e todos os outros amigos que estão seguindo os nossos estudos. Hoje nós estamos dando continuidade, então, ao estudo da alma, né, o subtítulo Alma, nesse capítulo 2 da segunda parte dos Espíritos. Nós paramos a semana passada na questão 140 e estávamos justamente comentando sobre a possibilidade, aí no caso, a negativa dos espíritos em relação à divisão da alma, né? Então, eles explicaram que o espírito é uno, né? Ele não se divide, então, não é possível que o mesmo espírito, a mesma alma, ela possa habitar dois corpos diferentes ao mesmo tempo, tá? Nós vimos, por exemplo, também nas primeiras questões, né, que, na verdade, há uma diferença entre morte, entre desencarnação, e que a alma, é a união da alma com o corpo que faz com que haja o fenômeno da vida, porque o corpo físico, sem a alma, é tão somente uma massa inerte de matéria. Bom, na questão 141, dando continuidade, então, Kardec pergunta: há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma seja exterior ao corpo e o circunvolve? Quer dizer, é verdadeira ou não uma teoria de que a alma está por fora, né? Apesar de nós não a vejamos, quer dizer, de certo havia no século XIX alguma teoria de que ela era exterior, ela que envolvia o corpo físico. Então respondem os espíritos: a alma não se acha encerrada no corpo, qual pássaro numa gaiola. Irradia e se manifesta exteriormente, como a luz através de um globo de vidro, ou como som em torno de um centro de sonoridade. Neste sentido, se pode dizer que a alma é exterior, sem que por isso constitua o envoltório do corpo. A alma tem dois invólucros. Um sutil e leve é o primeiro, e ao qual chamas perispírito. Outro, grosseiro, material e pesado, o corpo. A alma é o centro de todos os envoltórios, como germe em um núcleo. Já o temos dito. Nessa resposta, na primeira parte dessa resposta, eu acho que a melhor imagem que os espíritos nos trazem sobre essa irradiação é o exemplo da lâmpada, né? Então, apesar do vidro, ou do material, não sei se é vidro que é feito a lâmpada, apesar do material ser consistente, ser resistente, ser matéria, a luz irradia além dele. Então, a alma é também analogamente dessa forma. Então, a centelha divina que somos nós, ela irradia não só pelo corpo físico, por todos os corpos os quais nos utilizamos para experienciar. Lembrem-se, eu já falei sobre isso em estudos anteriores. Basicamente, no Livro dos Espíritos, nós vamos tratar
de corpo físico, de perispírito e de espírito, mas em estudos mais aprofundados, em livros espiritualistas, e também na obra de André Luiz e outros autores, nós vamos perceber que nós não temos tão somente o perispírito como um corpo semimaterial. Nós temos também outros corpos espirituais, que Kardec achou por bem condensar dentro deste perispírito, deste corpo semimaterial, para facilitar esse primeiro entendimento, esses primeiros esclarecimentos sobre a realidade do espírito e da vida espiritual. Lembremos que esse livro, o Livro dos Espíritos, ele foi trazido pelos espíritos juntamente com Kardec no século XIX, então já se vão quase 2 séculos, né? Bem mais de 150 anos, mas, no entanto, nós percebemos que, mesmo assim, ainda hoje, não é todo mundo que compreende aquilo que os espíritos vieram nos dizer. Então, o conhecimento vai sendo gradativo. É por isso que eu falo para vocês, aqueles que se interessam, que querem aprofundar o estudo, conheçam a base. Conheçam o Livro dos Espíritos, conheçam o Evangelho segundo o Espiritismo e as 3 outras obras da codificação. A Gênese, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns. E depois, vocês avançam de forma mais segura em busca de conhecimentos mais profundos, mais detalhados, encontrado em vários autores. Autores que escrevem por si, encarnados. E médiuns que trazem obras psicografadas dos espíritos. Então, nós podemos e devemos avançar, aprofundar, nos adiantar, buscar sempre mais e mais esclarecimentos, mas é preciso conhecer a base. Então, nessa questão, Kardec vai trazer que o espírito irradia além do corpo físico. Consequentemente, ele irradia também além do perispírito. Bom, em relação à segunda parte dessa resposta, ele então fala que a alma tem 2 invólucros, sutil, leve, o perispírito, e grosseiro, material e pesado, que é o corpo físico. Eu acabei de explicar o porquê de Kardec ter se restringido ao estudo do perispírito. Não era interesse e nem era possível que os espíritos no século XIX aprofundassem sobremaneira os entendimentos ou a exploração destes corpos que nós nos utilizamos para experienciar no mundo das formas material e no mundo espiritual. Então, por isso que aqui ele frisa a existência de perispírito e de corpo físico. Na questão 142, dando continuidade, Kardec pergunta: que dizeis dessa outra teoria, segundo a qual a alma, numa criança, se vai completando a cada período da vida? E a resposta dos espíritos é a seguinte: o espírito é uno e está todo na criança, como no adulto. Os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma é que se desenvolvem e completam. Ainda aí tomam o efeito pela causa. Então, veja só, por que Kardec, vamos tentar imaginar por que Kardec fez esta pergunta. Certamente deve ter sido por conta de algumas informações dos espíritos de que a reencarnação efetivamente se completa quando a criança atinge 7 anos de idade. Tenho certeza absoluta que alguns de vocês já devem ter ouvido sobre isso. Mas espera aí, essa informação, então, que a reencarnação se completa aos 7 anos, ela é contrária a essa informação que os espíritos nos trazem agora, de que o espírito é uno e está todo na criança? Não. É justamente, vamos dizer assim, uma complementaridade. Então, o que os espíritos afirmam é que com o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento físico,
biológico, quer dizer, com o desenvolvimento dos órgãos, é isso que está em desenvolvimento, não o espírito. Então, a verdade, o que acontece é o seguinte, o espírito, ele só vai tomar efetivo controle sobre todos os órgãos do corpo físico que ele possui ao iniciar nova trajetória reencarnatória, depois que estes órgãos estejam absolutamente completos. E isto se dá mais ou menos nessa primeira infância, aos 7 anos de idade. É claro que nós vamos percebendo pelos próprios estudos da ciência que o corpo físico, ele vem num crescendo, e este crescimento do jovem continua na adolescência. Tende a encerrar-se por volta dos 14, 15 anos nas meninas, com algumas exceções, nos meninos aos 21, mas basicamente em relação ao crescimento, à expansão, mas as possibilidades, o funcionamento dos órgãos já estão completos muito antes disso. Então vamos raciocinar da seguinte maneira. Imaginem vocês que eu ganho um carro do meu pai. É um carro, não precisa ter marca específica, é um carro. Só que, dadas as circunstâncias, as dificuldades que meu pai passou, por hora eu não vou poder desenvolver a contento a minha utilização desse carro. Então vamos supor que primeiro o meu pai tenha me dado um carro com um pneu mais ou menos desregulado e não o ideal para que eu possa utilizar. O motor, por ser novo, eu ainda não posso exigir muito dele a nível de resistência e de velocidade, porque ele ainda está, digamos assim, amaciando. E assim, vários mecanismos no meu carro precisam de tempo, mas enquanto este tempo vai ocorrendo, eu estou utilizando dentro das possibilidades que ele permite. Então, em baixa velocidade, em terrenos que não agridam muito os pneus. É claro que isso tudo é uma hipótese, né, gente? Eu não entendo nada de mecânica, então eu usei só uma figura aleatória para que vocês possam mais ou menos compreender o que se passa com o corpo físico. Então, em relação, por exemplo, ao cérebro, né? O cérebro de um bebê ainda não está todo ele, digamos assim, pronto para os altos raciocínios e o alto funcionamento, o aprimorado funcionamento que eu vou ter quando eu já estou na minha idade adulta. Assim como o meu cérebro, aos meus 70, 80 anos de idade, não é mais o mesmo cérebro de quando eu tinha 30 ou 40. Ele há um desgaste nele, que é relativo. Isso não quer dizer que eu não posso utilizá-lo, nós continuamos utilizando. Então, há um crescendo, há digamos assim, uma adaptação deste veículo físico, né? E não só em relação ao cérebro. Eu dei o exemplo do cérebro, porque ele é mais nítido para nós, porque um bebê muito pequeno, ele dorme grande parte do tempo, inclusive os espíritos nos informam que isso é necessário, porque aquela perturbação que o espírito inicia antes da reencarnação, ela continua há alguns meses, algum tempo depois, e gradativamente o espírito vai tomando maior consciência de si, do meio onde ele agora está inserido, e dos aprendizados que ele começa a deter. Então nós vemos que não há saltos. Eu já falei isso para vocês antes em relação à evolução. Nós vamos percebendo que toda a obra da criação é crescente, mas é sempre paciente. É sempre seguindo um ritmo que não necessariamente é o ritmo que nós gostaríamos de ter, mas é o ritmo determinado pelas forças divinas da vida. Então, é necessário 9 meses de gestação,
A formação do corpo necessita deste tempo. Quando há uma antecipação, há cuidados que precisam ser tomados e um relativo risco para o espírito reencarnante. Então, a ordem normal é aguardar-se os 9 meses e depois o aprimoramento, o amadurecimento desse corpo que inicia a sua experiência no plano material lentamente. Então, é exatamente isso que essa questão e o entendimento que a gente ouviu antes dos 7 anos estão dizendo. Então, o espírito está todo já naquele corpo, mesmo porque nós já afirmamos anteriormente, o espírito reencarnante já está unido à sua mãe e ao feto desde horas próximas à concepção. Então, o espírito já está lá. Quando o nascimento, o espírito já está lá. Só que como nós afirmamos também que molécula a molécula do nosso perispírito é ligada ao nosso corpo físico, esse enraizamento, podemos dizer assim, essa figura de criar raízes, é mais ou menos como vai acontecendo esta tomada de posse do espírito pelo corpo físico. E que demanda também a paciência em relação ao amadurecimento das funções e dos órgãos que nós possuímos. Kardec dá continuidade agora na questão 143 com a seguinte pergunta: por que todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma? E a isso vale dizer, se vocês me perguntassem agora sobre determinado tema, eu daria uma resposta. Se perguntassem para a Júlia Eugênia, ela daria outra resposta. Para o Fred, outra resposta. Quem acompanha, por exemplo, os nossos estudos do livro da Joana de Ângeles aos domingos, às 8 horas, vai perceber isso. Quer dizer, nós temos o mesmo texto, eu, a Júlia Eugênia e a Sandra Sene. Nós 3 estudamos o mesmo texto, da mesma obra. E temos exatamente 20 minutos cada um. E, no entanto, cada uma apresenta um olhar diferente, conclusões equivalentes, mas que, em 100% dos casos, se completam. Então, é isso. Kardec quer saber por que os espíritos não definem do mesmo modo a alma. E olha só o que eles responderam nessa questão 143. Os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre estes assuntos. Há espíritos de inteligência ainda limitada, que não compreendem as coisas abstratas. São como as crianças entre vós. Também há espíritos pseudo-sábios, que fazem alarde de palavras para se imporem, ainda como sucede entre vós. Depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, cujo valor, entretanto, é substancialmente o mesmo, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza. Recorrem, então, a figuras, a comparações que tomais como realidade. Então, vejam só, por que as respostas não são exatamente iguais entre os espíritos? Primeiro, porque existem espíritos em variados graus de conhecimentos. E aí vale dizer, não só de conhecimento e intelecto, mas também de conhecimento e de vivência moral. E isso vai interferir nas respostas, porque nós conhecemos aquilo que vivemos também. Segundo, existem espíritos que Kardec chama, que os espíritos chamam de pseudo-sábios. Que espíritos são esses? Nós estudamos quando a gente viu a classificação dos espíritos. Eles são considerados espíritos de terceira ordem, espíritos imperfeitos. Por quê? Porque eles acham que sabem mais do que realmente sabem. Mas, em geral, são estes espíritos pseudo-sábios bastante arrogantes. Em geral, eles sabem alguma coisa, então muitas vezes se expressam
de forma bonita, de forma concisa, né? Tem um palavreado educado, um conhecimento de linguagem, mas eles, na verdade, falam, falam e falam e não dizem nada. Vocês conhecem alguém assim? Invariavelmente nós conhecemos. Porque entre nós somos experts em muitas vezes precisar falar muito para dizer pouco. O que nos diferencia dos espíritos superiores. Porque, segundo eles mesmos, uma das características dos espíritos superiores é o poder de síntese. É falar em poucas palavras do mundo. Prestem atenção nas mensagens de Jesus. Quanto nós podemos aprofundar, ainda hoje, e vamos continuar aprofundando, acerca do estudo de parábolas muito simples. O quanto de informação nós podemos retirar de parábolas muito simples. Eu estudo já há algum tempo no Evangelho do Lar na minha casa e também no Evangelho que a gente tem com o grupo mediúnico. Via Skype agora, porque a gente não pode se encontrar, né? E tem uma obra que a FEB publica, são 7 volumes atualmente, com estudos de Emmanuel, compilados versículo após versículo. Então, eles seguem a ordem dos evangelistas, começando pelo Evangelho de Mateus, e aí eles fizeram a compilação das mensagens de Jesus em cima destes versículos pela ordem da Bíblia. E é um estudo muito rico. Por quê? Porque o quanto Emmanuel fala de um simples versículo é incrível. E é lindo. Porque aí a gente consegue perceber essa superioridade absoluta de Jesus em relação a nós. Porque ele conseguia falar simples de muita coisa. Mas, dando ainda continuidade, nós vamos ver nessa mesma resposta que eles falam que mesmo entre os espíritos esclarecidos, nós não nos expressamos de forma igual. Se eu tivesse uma amiga que tivesse estudado todos os anos escolares comigo, tivesse feito a mesma faculdade que eu, tivesse lido os mesmos livros que eu, certamente, com absoluta certeza, nós emitiríamos pensamentos, apreciações, opiniões diferentes. Às vezes, com o mesmo entendimento, o mesmo valor, mas olhares e opiniões pessoais diferentes. E não necessariamente conflitantes. Eu posso concordar com ela e ela concordar comigo, mas a forma de expressar de cada uma será diferente. Então, é isso que Kardec diz. Então, se nós excluirmos a questão evolutiva de esclarecimento dos espíritos, se tirarmos também, apreciarmos a mensagem em relação à questão destes espíritos pseudo-sábios, se concluímos que 2 ou mais mensagens vêm efetivamente de espíritos com maior conhecimento, de maior evolução, nós precisamos ter certeza de que mesmo não se exprimindo com as mesmas palavras exatamente, o valor que a eles se atribui, do esclarecimento que eles nos prestam, é o mesmo. É assim que Kardec, por exemplo, se portou para que ele formasse o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns e os 2 outros. Ele ouvia a opinião dos espíritos, ele lia, recebia mensagens de incontáveis grupos mediúnicos da Europa e fora da Europa, e ele analisava criteriosamente, com bom senso, e trazia as mensagens dentro de um princípio de universalidade dos ensinos. Vale dizer, a mensagem era a mesma. Mas vamos ver, vamos dar continuidade. Estou tendo algum problema no meu computador aqui. Vocês estão acompanhando perfeitamente? Eu não sei o que está acontecendo aqui. Não sei se vocês estão ouvindo esse barulhinho.
depois eu vejo isso no antivírus, o que está acontecendo aqui. Bom, lendo então, basicamente deve ser a nossa próxima questão, a última, porque o nosso tempo está se esgotando. Kardec, na questão 144, vai perguntar: o que se deve entender por alma do mundo? Eu não sei quanto a vocês, mas eu já ouvi isso, a alma do mundo, né? A alma do nosso planeta. Eu sempre levo em consideração uma forma figurada. Mas Kardec achou por bem fazer essa pergunta, né? E saber dos espíritos, o que nós devemos entender por alma do mundo, né? E eles, então, respondem: o princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades. Os que se servem dessa expressão, porém, não se compreendem as mais vezes uns aos outros. O termo alma é tão elástico que cada um o interpreta ao sabor de suas fantasias. Também à terra hão atribuído uma alma. Por alma da terra se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados, que dirigem para o bem as vossas ações, quando os escutais, e que, de certo modo, são os lugares tenentes de Deus com relação ao vosso planeta. Então, veja bem, não é que o mundo, que a Terra tenham, digamos assim, um espírito, né, responsável por ele, como o nosso corpo físico tem o nosso espírito como o administrador, né, o piloto. Eles aqui trazem que o princípio universal da vida e da inteligência nasce, do princípio universal da vida e da inteligência nasce as individualidades, quer dizer, de Deus. Então, em segundo plano, falam que a alma é muito elástica. E em terceiro plano, eles falam que a alma da Terra, então, pode ser entendida como o conjunto dos espíritos abnegados. Claro, responsáveis pela orientação de todo o planeta. Ou seja, aqueles espíritos, nós já falamos deles, nós vamos ler, por exemplo, no texto A Caminho da Luz de Emmanuel. Então, aqueles espíritos, aquele grupo de espíritos que, juntamente chefiados por Jesus, foram os responsáveis pela formação do planeta. E todos aqueles outros que nos acompanham ainda responsáveis pelas coletividades de seres variadas no planeta, podem ser considerados, então, como componentes deste conjunto de espíritos abnegados, aos quais nós poderíamos dizer representantes da alma da Terra. Bom, a próxima questão é uma questão pequena, então acho que a gente ainda dá para avançar um pouquinho nela, né? 145. Kardec pergunta: como se explica que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado ao conhecimento da verdade? O homem se dedica a tantos estudos na psicologia, da psiquiatria. Por que ele nunca chega ao conhecimento da verdade? E aí os espíritos respondem: estes homens eram precursores da eterna doutrina espírita. Prepararam os caminhos. Eram homens, como tais, se enganaram, tomando suas próprias ideias pela luz. Entanto, mesmo seus erros servem para realçar a verdade, mostrando o pró e o contra. Demais, entre esses erros se encontram grandes verdades, que um estudo comparativo torna apreensíveis. Nós já falamos muito sobre a questão deste conhecimento gradativo, que nós, espíritos, vamos obter. Já falamos, inclusive, que esse movimento gradativo de conhecer e de ver também permanece realidade no mundo dos espíritos. Falamos, inclusive, que
quando o nosso corpo físico deixa de existir, quando há morte física, o nosso espírito chega do lado de lá, exatamente do modo como partiu de cá, e vai continuar aprendendo, vivendo, porque a evolução continua incessantemente em todos os planos da vida. Então, os nossos cientistas, os nossos psicólogos, os nossos médicos, psiquiatras, e todos os homens que se dedicam à busca, eles vão acessando gradativamente informações. Algumas verdadeiras, que se comprovam mais para frente, e outras falsas, que nós vamos descobrindo depois. Isso faz parte do amadurecimento do homem. E segundo os próprios espíritos, é necessário que o homem também se depare com seus enganos, para que ele valorize o aprendizado acertado, ou seja, ele precisa constatar que em algumas vezes ele errou, para que ele se dedique com maior empenho, com maior cuidado, com maior bom senso às conquistas futuras. Agora aqui a gente encerra, nosso tempo acabou, mas a gente retorna amanhã, às 7 horas da noite, dando continuidade. Então, amanhã nós vamos ver a última questão desse subtítulo, a alma, e vamos conversar um pouquinho sobre o materialismo. Um abraço para todos vocês e até amanhã.